Olá, seja bem-vindo ao Senar RioCast. Eu sou Maíra Salsa, analista de comunicação do Senar Rio. Na edição de hoje, recebemos o zootecnista Luciano Piovesan. Ele é idealizador da Expedição Bé Brasil, um projeto que percorre o país contando a história da caprinocultura e ovinocultura nas diversas regiões. Quem conduziu a edição foi Maurício Salles, vice-presidente do Sistema FAERJ Senar Rio e gerente da ATEG Senar Rio. Acompanhe a conversa que está cheia de informações para o produtor rural. Estamos aqui hoje com a presença do Luciano Piovesan, zootecnista, ovinocultor em Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais, instrutor do Senar de Minas, membro efetivo do Comissão Técnica de Caprino e Ovino da FAENG. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, para a gente fazer um bate-papo sobre... Vamos começar a falar, Luciano, pela Expedição Bé Brasil, que você vem desenvolvendo em todo o país, na região sudeste, em outras regiões do país também. E o Estado do Rio foi contemplado ano passado também, numa parceria com você, o Senar Rio, a Federação da Agricultura, os sindicatos rurais, para a gente realizar esse evento, esse diagnóstico, esse levantamento da ovino-caprino aqui no Rio. Então, eu queria que você desse uma panorâmica do que foi, do que você viu aqui para o nosso Estado. Obrigado pela oportunidade, Maurício. É um prazer estar aqui na sede da Federação, aqui no Senar Rio de Janeiro, sistema FAERJ Senar, para falarmos de um tema que é muito, que me agrada muito falar, que é a ovinocultura e a caprinocultura, Mas falando aí da expedição, a Expedição Bé Brasil. A Expedição Bé Brasil é um projeto que tem por propósito dar visibilidade à cadeia de caprinos e ovinos, e quando a gente fala na cadeia, a gente fala em todos os elos da cadeia de produção. Nós estamos falando de produtores, nós estamos falando de laticínios, de frigoríficos, de curtumes, nós estamos falando do consumidor final, dos centros de pesquisa, das instituições de ensino, enfim, tudo aquilo que envolve a cadeia produtiva de caprinos e ovinos. E o nosso propósito é percorrer o Brasil durante 2 anos e meio, nós estamos aí no início da tarefa, fizemos aí a região sudeste, já são mais de 36 mil quilômetros percorridos, quase 200 municípios e mais de 250 visitas realizadas em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e agora, por último, finalizamos o estado de São Paulo. E o que a gente tem visto, Maurício, muito trabalho sendo feito pelo produtor, produtos de excepcional qualidade, tanto derivados da carne quanto derivados do leite, tanto de caprinos quanto de ovinos, as instituições de ensino com docentes de alta capacidade técnica, desenvolvendo pesquisas que podem ser aplicadas para melhorar muito a eficiência da produção de caprinos e ovinos, tanto leite quanto carne. As instituições privadas, como o caso das federações de agricultura, o Senar, sindicatos rurais, também bem articulados, organizados, com possibilidade de realizar capacitação técnica, assistência técnica, enfim. Nós temos uma cadeia crescente, pujante, está faltando só a organização, faltando um pouquinho da organização para que a gente possa acontecer. E o Rio de Janeiro nos trouxe gratas surpresas nesse sentido. Nós tivemos a oportunidade de percorrer aqui o estado do Rio de Janeiro durante praticamente 70 dias, visitando aqui o estado do Rio, e a gente viu muito trabalho sendo feito, muito interessante aqui no estado, Maurício. Produtores tanto de caprinos quanto de ovinos, em todas as regiões do estado, é importante a gente enfatizar isso. A ovinocultura e a caprinocultura está presente em todo o estado do Rio de Janeiro, e é interessante você comentar, Maurício, porque quando a gente falava de visitar os estados, quando a gente montou o projeto, que a gente começou a rodar, quando eu falei, bom, agora nós estamos indo para o Rio de Janeiro. Depois você fala, mas Rio de Janeiro tem cabra, Rio de Janeiro tem agricultura, Porque, na realidade, para quem não conhece o estado do Rio de Janeiro, para quem não vivencia o dia a dia do interior do estado do Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de ver a riqueza da produção agropecuária do estado, Isso é importante. Eu costumo dizer que a gente está mostrando o Brasil que o Brasil não conhece, E o Rio de Janeiro foi um exemplo claro disso. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o estado do Rio de Janeiro, Maurício? É verdade. E, Luciano, tudo começou pelo Rio, Se você imaginar que a cana-de-açúcar chegou pelo Rio, que o Nelore chegou pelo estado do Rio, então... Mas, realmente, hoje o Rio é o estado mais urbanizado do país, É o estado que tem mais característica urbana do país. Tanto é que nós temos hoje 3% da nossa população está na zona rural. É muito pouco. Mas tem uma agricultura forte, tem uma agricultura que pessoas dependem dela para viver, e tem um interior que vive ainda de agricultura. E em relação a caprino e ovino, Luciano, uma coisa que é interessante a gente colocar para aquele que está nos ouvindo,
do potencial de consumo, né, tanto dos lácteos vindo da Caprino, né, do leite de cabra, né, vamos falar assim para o ouvinte, o leite de ovino hoje, que já também tem laticínios de ovino, e da carne, no Rio, e da carne de ovino, né, da carne de cordeiro, de carneiro, como alguns já ainda conhecem, né, chamam errada, mas é a tradição. E na sua visão, porque nós, Senar, quando a gente procura apoiar, e vamos continuar apoiando, a gente pensa sempre em atividades que tenham capacidade de consumo, né? Tem condição de consumo. O produtor tem que ganhar dinheiro, tem que vender. Tem que ganhar dinheiro, exatamente. E na sua visão, o que você define disso aí para a gente? Maurício, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado consumidor do Brasil, depois de São Paulo, né, de produtos derivados de caprinos e ovinos. Vamos falar de lácteos, principalmente da parte de produtos derivados do leite de cabra. O estado do Rio de Janeiro hoje é foco de muitos produtores, inclusive de Minas e do Espírito Santo, que vendem aqui no Rio de Janeiro, né? Então nós estamos importando produtos lácteos de caprinos de outros estados aqui para o Rio de Janeiro, com o mercado cada vez mais crescente, ganhando a mesa do consumidor, queijos finíssimos de excepcional qualidade, que entra desde a alta gastronomia a uma roda de amigos para tomar uma cerveja artesanal, para um bate-papo, tomar uma cachaçinha, queijos excepcionais, né? E o Brasil ganhando prêmios em concursos nacionais e internacionais. Nós temos aí diversos produtores, inclusive do Rio de Janeiro, de Valença, no estado do Rio de Janeiro, que ganhou o primeiro prêmio, né, a nível mundial, na França, com queijo de cabra. Recentemente ganhou o prêmio em Portugal. É um produtor que tem feito um trabalho muito interessante com a Rota do Queijo lá no município de Valença, a Rota do Queijo Valenciano. Então nós temos uma característica do estado do Rio que já tem o hábito do consumo dos queijos derivados, dos produtos derivados de cabra, né? Então nós temos aí diversos tipos de queijo, um queijo de meia cura, um queijo curado, os queijos com mofo branco, mofo azul, tipo gorgonzola e outros nesse sentido, e ganhando a mesa do consumidor. Então o estado do Rio de Janeiro hoje é um estado consumidor, é um estado que tem demandado esses produtos, e além dos produtores aqui do estado do Rio de Janeiro que comercializam esses queijos, os outros estados estão também trazendo, como eu falei aqui há pouco. Inclusive eu tive a oportunidade de visitar produtores em Minas Gerais e no Espírito Santo, cujo mercado deles, praticamente 70% do mercado deles é o Rio de Janeiro. Então a gente vê o tamanho que é o mercado. E você trouxe um dado aqui, né, que é importante a gente enfatizar. Se você tem 97% da população urbana, né, no Rio de Janeiro, você vê o tamanho do mercado consumidor, 16 milhões de habitantes, com 96% da população urbana, e 97% urbana, e 86% da população na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então você vê o quanto de demanda de produtos, né, agropecuários tem para a gente poder alimentar, para a gente poder abastecer o estado do Rio de Janeiro. Então não tenha dúvida, né, que é um mercado em ascensão, demandando produtos de qualidade, claro, né, mas que o consumidor está cada vez mais ávido por buscar esse produto. Nós temos também, aqui no estado do Rio de Janeiro, produtores que já estão trabalhando. Por exemplo, nós temos em Miguel Pereira um produtor, Sítio Solidão, que já tem 20 anos com a ovinocultura de leite aqui no estado do Rio de Janeiro, né, e trabalhando na produção de queijos, trouxe inclusive receitas de Portugal com queijo amanteigado, a exemplo lá do queijo Serra da Estrela, que é famoso na Europa. Então ele faz esse queijo aqui, já tem um mercado no Rio de Janeiro há mais de 20 anos, trabalhando produtos derivados de leite de vaca, leite de cabra, leite de ovelha, vendendo no mercado do Rio de Janeiro. Nós temos outros produtores trabalhando também queijo de ovelha aqui no estado, com mercados mais regionalizados, até por conta da localização e do tamanho da produção ainda, mas é um mercado também em crescimento. Inclusive nós temos um projeto que está em andamento aqui no estado do Rio de Janeiro, em Casimiro de Abreu, com um produtor que vai implantar um rebanho de 1.000 ovelhas de leite aqui no estado, já está com 200 ovelhas, o laticínio dele é em fase de construção. Tem um laticínio experimental, que ele montou uma estrutura experimental, que é exatamente para testar receitas, para trabalhar cursos, capacitação, para receber o visitante no turismo, etc. E enquanto isso também está construindo esse laticínio. Então, em breve, nós vamos ter também aqui no estado do Rio de Janeiro um estado que vai ser também referência aí na produção de derivados do leite de ovelha, com os queijos aí de excepcional qualidade, que a gente já é tradição. Inclusive o iogurte de leite de ovelha, diga-se de passagem, um iogurte fantástico, né? Ele tem uma consistência de um manjar, né? Lembra muito um manjar, com uma suavidade muito grande. E quando você coloca aí com frutas vermelhas, você coloca ali com a calda de frutas vermelhas, coloca ali com damasco, etc. Tal, é divino, não é difícil você sair da mesa. Então o consumidor tem essa oportunidade aí nos derivados lácteos. Então, Luciano, por todo esse motivo
E aí a direção do Senar Rio, a superintendência, o nosso presidente do conselho, doutor Rodolfo, a Carla, nosso superintendente, tomamos a decisão, né, após esse levantamento, esse diagnóstico, continuar e aumentar todo o apoio a essa área da caprino e ovino, né? E a gente vem, quando você fala em assistência, né, você ficou muito surpreso com muita coisa boa que você vê no Rio, mas precisa muita coisa ser feita ainda, né? A parte de tecnologias, de informação. E o Senar hoje, ele atua além da formação profissional, que é o princípio básico do Senar, é formar as pessoas, treinar, capacitar o produtor e o trabalhador rural. Hoje nós também já fazemos assistência técnica, né? Desde 2016 nós temos assistência técnica no estado do Rio de Janeiro, né? O ATEG, na nível nacional 2013, nós iniciamos em 2016. E nesse ano de 24, né, no ano de 2024 e agora em 2025, já estamos atuando na caprino e ovinocultura, na assistência técnica, que é a base de tudo, né? É a base de você ter possibilidade desse produtor produzir mais, com mais eficiência, né? Respeitando o meio ambiente, toda essa questão que é importante. E a outra questão que você falou do mercado consumidor, né? Que eu acho que é o que o Rio tem de grande potencial. Mas a gente vê também algumas dificuldades que nós temos que apoiar. E aí, institucionalmente, através da federação, com as parcerias do governo do estado, a questão, por exemplo, laticínios já tem alguns já legalizados, né? Mas estabelecimento de abate de ovinos são poucos, né? Então, isso aí... Porque não adianta você ter uma eficiência na base, no setor primário, e não ter como comercializar isso de forma... Tem que ter esse elo aí, né? Exatamente, né? Então, a gente vai também ajudar muito nisso. Por isso, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui, né, e mandar um recado para o produtor que está nos ouvindo aqui. Você, produtor rural, que é parceiro, que tem o sindicato rural aí na base, né, fique atento, né, a essas oportunidades da capacitação através dos cursos de formação profissional rural, o FPR. Diga-se de passagem, não é só o curso específico de ovinos e caprinos, tem um curso de cerqueiro, tem um curso de boas práticas, tem um curso de produção de derivados, charcutaria, cerca elétrica, né? Você tem derivados do leite, quer dizer, existem cursos coligados, né, ou correlatos aí, que você pode inclusive aprimorar. E o ATG, Assistência Técnica e Gerencial, onde você recebe assistência técnica por 2 anos, gratuita na sua propriedade. Meu amigo, catitu fora da manada é comida de onça, fique ativo, reúna, se organize, aproveita a oportunidade de você estar junto com o Senar, né, junto com o Sistema FAER Senar, o sindicato aí na sua base, não perca essa oportunidade. Né? Você muitas vezes reclama, e isso foi interessante, Maurício, nós visitamos vários produtores aqui no estado do Rio, e vários deles reclamaram, né, da dificuldade de ter assistência técnica, não ter um profissional, né, voltado para a ovinocultura e caprinocultura. Então a notícia que você traz aqui é alvissareira, de a gente entender que tem o apoio aí do Sistema FAER Senar e o produtor não pode perder a oportunidade. Se você não participar, tenha certeza que eu vou ser o que vou estar aí na base cobrando a sua participação, né? Porque você levantou essa lebre, você disse para a gente que não tinha, agora está aí a notícia e o Maurício trazendo aqui, está disponível aí o ATG, você não pode perder a oportunidade. Exatamente, porque a TEG, voltada para ovino e caprinocultura, vai trabalhar todo o sistema de produção, né? E eu costumo dizer, se o produtor ele é eficiente na produção, ele tem que ganhar dinheiro na produção de leite. O laticínio, a indústria, é outro negócio. Nós não podemos consertar o problema da produção ineficiente com laticínio, né? Se você tem uma cadeia eficiente em todo sentido, e a TEG vai ser em cima disso, ela vai trabalhar lá no sistema de produção, melhorar a produção de volumoso, de manejo, de balanceamento de dieta, a parte de sanidade. Então, realmente é o que você está falando, o produtor não pode perder essa oportunidade, né? Não. O produtor pensar que ele vai ter um técnico altamente especializado, com toda uma metodologia do Senar, que tem um sistema, tem um software de gerenciamento, inclusive para você avaliar os custos da sua propriedade, você entender onde é que está o calcanhar, onde é que você pode melhorar, né, os custos no momento de crise, que sobe insumos, que sobe mão de obra, você tem um retrato fiel ali do seu dia a dia. Então você realmente não pode perder a oportunidade. A TG, Assistência Técnica Gerencial, é o caminho para o produtor ser eficiente e ganhar dinheiro na propriedade. Luciano, eu queria mais uma vez agradecer, deixar aqui para que você faça sua mensagem final nesse podcast, e dizendo também aos nossos ouvintes que em breve nós vamos fazer um lançamento desse diagnóstico da situação da ovino caprino no Rio, e já apresentando propostas. Acho que isso que é importante. A TEG é uma delas, mas nós temos outras possibilidades também, né, de treinamento, de capacitação, de consultorias, e queremos, o Senar costuma dizer que o Senar trabalha por demanda, nós trabalhamos por demanda. Então, no momento que a gente fizer esse evento de apresentação, publicar essa apresentação, vai ser um evento dentro de uma estrutura de ovino ou caprino, né, no estado,
é bom que o produtor esteja entendendo o que a gente está propondo para ele. Então, deixaria aqui agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui com a gente na nossa sede do Senar e da Federação do Rio e deixar aqui as mensagens finais suas. Eu que agradeço, Maurício. Rapidamente nós falamos aí do potencial dos derivados lácteos, aí falando aí do cordeiro, né? Também o estado do Rio de Janeiro é um estado consumidor da carne de cordeiro. Nós temos aqui os principais chefes de cozinha sempre trabalhando, sempre demandando, né? Restaurantes de renome internacional aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem sido uma vitrine, inclusive, para a ovinocultura, trazendo os cortes. E aí vem um outro detalhe, os produtores também verticalizando a produção com produtos que estão na mesa do consumidor no cotidiano. É o hambúrguer, é a kafta, é o espetinho, é o bolinho, né? É a carne moída. Nós temos diversas outras possibilidades de consumo da carne de cordeiro e que está crescendo cada vez mais. A linguiça, por fim, nós temos aí hoje uma gama enorme de produtos, né? E o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado também consumidor de carne de ovino do Brasil. Então nós temos a oportunidade aqui do mercado e para o produtor que está nos ouvindo, é um mercado que hoje está faltando cordeiro no mercado, cordeiro de qualidade. O mercado é demandado, nós estamos importando cordeiro, por incrível que pareça, nós importamos do Uruguai, da Argentina, do Chile, e para mim, na minha visão como produtor, como técnico, é inconcebível a gente pensar em importação de cordeiro com o potencial de produção que a gente tem. E o Rio de Janeiro, até pela característica fundiária que o estado tem, de médias e pequenas propriedades, a ovinocultura e a caprinocultura encaixa como uma luva. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, parabenizo o Sistema FAER Senar por esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no estado em diversas cadeias produtivas, né? E mais uma vez ao produtor rural, não fique de fora dessas oportunidades, esteja atento, acesse o site aí do Senar, da Federação, os cursos estão sempre sendo divulgados, o Sindicato Rural na sua base, né? Hoje a informação está na palma da mão, você com o celular, você fica conectado com tudo que está acontecendo, né? E ovinocultura e caprinocultura também a bola da vez aqui no estado. Fique por dentro que nós vamos aí com certeza ter novidades aqui no estado. Obrigado pela oportunidade, forte abraço a vocês. Obrigado, grande abraço. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso podcast. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Quer continuar por dentro de tudo que acontece no campo fluminense? Então segue a gente nas redes sociais. No Instagram é só procurar por @SenarRJ com 2 R's, no LinkedIn Senar Rio de Janeiro e no Facebook também como Senar Rio de Janeiro. O nosso site é o senar-rio.com.br. Até o próximo programa.